Se você tem um avô daqueles que guardam segredos no fundo dos olhos, cuidado com as perguntas que faz, porque às vezes saber demais é o que condena a gente. Foi assim comigo. Uma pergunta simples. E a verdade abriu a boca como um bicho selvagem. Meu nome é Marcelo. E essa história começa numa madrugada abafada de janeiro, no interior de Minas Gerais, quando recebi uma ligação que mudou minha vida. Era minha mãe, chorando. Disse que meu avô estava mal, que ninguém sabia explicar o que era, que ele tinha surtos à noite, gritava, arrancava a própria roupa e às vezes desaparecia por horas, voltando sujo, ferido e com os olhos diferentes. Você precisa ir lá, ela disse. Ele confia em você. Eu hesitei. Fazia anos que não via o velho Antônio. A última vez, ele nem me deixou entrar na casa. Estava estranho, como se me evitasse. E mesmo na infância, ele sempre foi uma figura de respeito e medo. Mas fui. Peguei o ônibus no dia seguinte e desci no vilarejo de Córrego Seco, onde meu avô morava. Um lugar tão esquecido que nem aparece no Google Maps. A estrada era de terra, os postes enferrujados e o silêncio. Era como se o tempo ali tivesse parado. Cheguei no fim da tarde. A casa estava como me lembrava. Madeira, velha, janelas trancadas com tábuas, o galpão ao fundo, os cachorros presos em correntes grossas. Mas o que mais me chamou a atenção foi o cheiro. Um cheiro forte, como de mato molhado misturado com sangue seco. E tinha moscas, muitas moscas. Meu avô estava sentado na cadeira de balanço da varanda, olhando para o horizonte. Os olhos fundos, o rosto mais enrugado do que eu lembrava, mas a presença ainda era pesada. Você veio, ele disse sem nem me olhar. A avó me ligou, disse que estava ruim. Ela morreu tem 2 anos, Marcelo. Gelei na hora. Minha mãe tinha dito que ele estava doente. Mas será que estava também delirando? Ele se levantou com dificuldade, mas recusou ajuda. Entramos na casa, tudo escuro, abafado, com crucifixos em cada canto e galhos secos pendurados nas portas e janelas. Era como se ele tivesse tentando afastar alguma coisa. Durante o jantar, ele mal falou. Só me observava, e de vez em quando coçava o ombro esquerdo com uma expressão de dor. Notei que ele usava uma camisa velha, de manga comprida, apesar do calor. Naquela noite, dormi no antigo quarto da minha mãe. A cama rangia a cada suspiro. Os mosquitos não davam trégua. E no meio da madrugada, acordei com um som. Não era grilo, nem vento. Era um grunhido. Baixo, rouco, vindo de dentro da casa. Me levantei em silêncio e caminhei até o corredor. A porta do quarto do meu avô estava entreaberta e a luz fraca de uma vela tremia lá dentro. Espiei. Ele estava de costas, sem camisa, e no ombro havia uma marca. Não era uma cicatriz comum. Era funda, larga, como se 3 garras enormes tivessem rasgado a carne há muito tempo. Mas o mais estranho era que ela parecia viva, como se pulsasse. Ele virou de repente, quase me pegou olhando. Me escondi atrás da porta. O coração batia no pescoço. Na manhã seguinte, tentei fingir que nada tinha acontecido, mas não consegui tirar aquela imagem da cabeça. A marca, a expressão dele e a sensação estranha que senti. Como se algo ali não fosse mais humano. Durante o café, arrisquei perguntar. Vô, que marca é aquela no seu ombro? Ele parou de mastigar, largou o pão sobre a mesa e ficou em silêncio por um tempo que pareceu uma eternidade. Depois se levantou, me chamou com a mão e foi andando em direção ao galpão dos fundos. Hesitei, mas fui. O galpão estava trancado, com um cadeado enferrujado. Ele abriu com uma chave que trazia no pescoço. Lá dentro, tudo era poeira, madeira velha e cheiro de mofo. Mas havia mais, muito mais, fotos antigas, livros escritos à mão, estacas, cruzes, correntes. E no centro, uma caixa de madeira com símbolos
Entalhados, ele a abriu. Dentro havia uma camisa rasgada, manchada de sangue seco, e um retrato preto e branco de um homem muito parecido com ele. Esse foi meu pai, ele disse. E foi ele quem me deixou a marca. Na mesma idade que você tem agora. Fiquei em silêncio sem entender. É uma herança, uma maldição e uma prisão, tudo junto. Uma vez a cada mês o corpo muda, os instintos tomam conta e você precisa lutar ou se perde. Não acreditei, não queria acreditar. O senhor está falando de quê? De lobisomem? Ele me encarou, os olhos cheios de dor e fúria contida. Não é história de criança, Marcelo. Não é brincadeira. É sangue, é carne, é real. Naquele momento eu senti a garganta secar. Se você está ouvindo isso até aqui, eu preciso te pedir algo. Fica comigo, porque essa história só afunda mais. E às vezes o que você escuta pode ser o reflexo de algo que vive. Aí dentro também. Naquela noite, ele me trancou no quarto, deu 3 voltas na chave. Mandou não sair por nada. A lua cheia nasceu às 11h24 da noite. E com ela veio o grito. Não era humano, era algo entre um uivo e um berro de dor, algo que parecia saído do fundo da terra. Corri para a janela, mas tudo que vi foi movimento na mata. Um vulto enorme. E os cachorros, quietos, apavorados, de barriga no chão. Dormi com o coração disparado e jurei que no dia seguinte iria embora. Mas o que encontrei de manhã me prendeu ali para sempre. Meu avô estava caído no terreiro, nu, sujo de terra e sangue seco, mas respirando, fraco, mas vivo. E no ombro dele, a marca tinha sumido. Ou melhor, tinha passado, porque naquela manhã, pela primeira vez, senti uma coceira no meu próprio ombro esquerdo, e quando levantei a camisa, a sombra da marca estava lá. Tem coisas que não adianta fugir. Elas correm atrás, entram pela pele, pelo sangue, e quando você percebe, já estão dentro de você. E você não é mais o mesmo. A marca no meu ombro apareceu como um hematoma escuro. Não era só uma impressão na pele, era quente, vibrava, como se batesse no mesmo ritmo do meu coração. A primeira reação foi o medo. Depois, a negação. Passei horas esfregando aquilo. No banheiro, água quente, bucha, até sabão em pedra. Mas não adiantava. Quando esfregava com força, ela ardia, como se estivesse viva, como se estivesse acordando. Voltei para a cozinha, pálido. Meu avô já estava de pé, com um pano enrolado na cintura e um copo de cachaça nas mãos. Me olhou, e quando viu a minha expressão, não precisou de pergunta. Sentiu, né? O que está acontecendo comigo? Ele respirou fundo. Sentou-se, apontando para a cadeira ao lado. Agora você entende por que eu me isolei. Por que evitei vocês todos esses anos? Eu tentei te proteger, Marcelo, mas isso pula gerações. Dorme no sangue e um dia acorda. Mas por que agora? Porque chegou tua hora. Fiquei parado, sem saber o que responder. Meu avô bebeu um gole e continuou. Eu lutei contra isso a vida inteira. Aprendi a me prender, a me esconder, a controlar. Mas nem sempre deu certo. Já machuquei gente, já perdi o controle. E agora tá em você. Não tem mais volta. Se você tivesse ouvido isso da boca de um velho doido no meio do mato, você acreditaria? Eu não queria, mas meu corpo já estava dizendo que era verdade. Nos dias seguintes, ele começou a me ensinar. Dizia que o segredo era manter o instinto sob rédea curta. Você não pode matar a fera, ele repetia, mas pode aprender a conversar com ela. A rotina mudou. De manhã, meditação. À tarde, exercícios de respiração. À noite, leitura de símbolos antigos, práticas de proteção e, o pior, jejum. Segundo ele, o bicho dentro de nós se alimenta dos excessos. Quanto mais você come, bebe ou se irrita. Mas ele cresce. Foi um inferno. Mas a parte mais difícil veio numa noite de sexta-feira, quando ele me trancou no galpão. Concorrentes, de verdade.
Hoje é a lua crescente, já está perto. Quero ver como você reage. Isso é loucura, vô. E se eu perder o controle? Se perder, eu dou um jeito. Já fiz isso antes. Ele saiu e trancou a porta, com cadeado duplo. Eu fiquei ali, sozinho, no escuro. No início, nada aconteceu, mas depois da meia-noite começou. Primeiro, uma pressão na cabeça. Depois, uma coceira intensa nas costas. Depois, o calor. Um calor de dentro para fora, como se eu estivesse sendo assado por dentro. Caí no chão. A respiração falhou. Minhas mãos se fecharam em garras involuntárias. Senti meus dentes baterem. E então veio o som. Um uivo, mas não do lado de fora, dentro da minha cabeça. Era como se um animal gigante estivesse tentando sair de mim. Eu gritei. Mas minha voz saiu grossa, distorcida. Rangi os dentes, bati na parede. E por um segundo, não era mais eu. Me vi em outro lugar, correndo na mata, sentindo cheiros, ouvindo galhos, farejando o medo. E em algum canto da minha consciência, eu via meu corpo agachado, com as mãos no chão e os olhos amarelos. Mas então, ouvi uma voz. A voz dele. Marcelo, lembra de quem você é. Não deixa ele tomar conta. Foi como um estalo. Voltei, suado, exausto, mas no controle. A porta se abriu. Meu avô entrou com uma lanterna, me olhou e sorriu pela primeira vez em dias. Você resistiu. Desmaiei logo depois. Nos dias seguintes, ele me explicou que aquela foi a primeira transformação incompleta. Que nas próximas luas o corpo mudaria mais, que eu teria visões, sonhos estranhos, desejos difíceis de controlar. E ele tinha razão. As noites começaram a me atormentar. Eu sonhava com florestas, sangue, olhos brilhando no escuro e acordava no chão com arranhões que eu não lembrava de ter feito. A cada dia, a marca crescia, se espalhava pelo ombro e subia para o pescoço. Comecei a me afastar do mundo. Parei de mexer no celular. Ignorei as mensagens da minha mãe e me afundei naquele universo de silêncio e vigilância. Mas então veio uma visita inesperada. Um homem, alto, magro, de paletó cinza. Chegou de moto, dizendo que era um pesquisador de fenômenos rurais. Meu avô ficou tenso na hora. Disse que não tinha nada a declarar, mas o homem insistiu. Soube que houve gritos estranhos por aqui, luzes na mata, sons que os vizinhos não souberam explicar. Posso dar uma olhada? Meu avô disse que não, mas naquela noite encontrei um papel escondido sob minha cama. Era do tal homem. Você não está sozinho. Quando quiser entender, me procure. Irmandade do Sétimo Selo. Aquilo me arrepiou. Mostrei para o meu avô no dia seguinte. Ele ficou pálido. Eles voltaram. Quem são eles? Caçadores. Mas não de bicho, de gente como a gente. Mas por quê? Ele me olhou nos olhos, firmemente. Porque nem todo lobisomem consegue se controlar. E os que não conseguem, matam. Naquele momento entendi que meu avô não estava me ensinando só a sobreviver. Ele estava me preparando. E para não ser caçado. E pior, para talvez ter que caçar outros. Se você ouviu tudo isso até aqui, então você já atravessou a cerca. E aqui do outro lado, a escuridão é mais densa. Mas não se preocupa, ainda tem chão. Não é a lua que faz o monstro, é o medo. E quando o medo se espalha, surgem aqueles que querem apagar a sombra com fogo. Depois daquele bilhete deixado sob a cama, meu sono nunca mais foi o mesmo. A cada noite, acordava com a sensação de estar sendo observado, não por uma criatura da floresta, mas por alguém. Um homem, parado na beira da mata, silencioso, com olhos tão fixos que parecia saber tudo que eu pensava. Contei isso para o meu avô. Ele acendeu o cigarro com a mão trêmula. Já era tarde. A luz da lamparina tremulava entre nós dois, jogando sombras que dançavam nas paredes do quarto. Eles não são só caçadores, são zeladores de um pacto antigo. Um pacto que foi feito lá atrás, quando os primeiros mudaram. Mudaram como? Quando o sangue se misturou.
quando homem e fera deixaram de ser duas coisas diferentes. Fiquei em silêncio, ouvindo o som distante de um bugio na floresta. E o que essa irmandade faz com os que mudaram? Ele demorou para responder. Depende. Se acharem que você é uma ameaça, desaparece. Ninguém vê mais, nem corpo, nem grito. Aquilo me gelou a espinha. No dia seguinte, decidi investigar por conta própria. Peguei a moto e fui até a cidade mais próxima. Entrei na biblioteca antiga e pedi para ver jornais antigos. Coisas sobre desaparecimentos, lendas, casos sem explicação. A bibliotecária, uma senhora que parecia ter mais histórias no rosto do que livros nas estantes, olhou para mim e disse baixinho: "Você está atrás da Irmandade, né?" Arregalei os olhos, como a senhora sabe. Porque eles sempre voltam, quando alguém carrega a marca. Ela me levou até uma sala dos fundos. Tirou um envelope velho, amarelado, cheio de pó. Isso aqui foi deixado aqui nos anos 70. Disseram para guardar, para entregar, só para quem tivesse coragem de saber. Abri o envelope com as mãos trêmulas. Dentro havia um dossiê escrito à mão. Diagramas, mapas da floresta e uma lista de nomes, todos riscados com caneta vermelha. No fim da lista, havia um espaço em branco. Um único nome ainda por preencher, o meu. Aquela noite eu soube, não estavam só me vigiando, estavam me marcando, me estudando, e quando estivessem prontos, iriam me apagar. Voltei para casa com a cabeça girando. Mostrei tudo para o meu avô. Ele passou a mão no rosto, cansado. Eles já decidiram, você tem que sair daqui. E você? Eu já estou velho demais, não vou correr, mas você ainda tem escolha. Fugir? Eu não vou fugir, vô. Eu quero entender. Isso, lutar. Ele me olhou com os olhos cheios de uma mistura de orgulho e medo. Então você vai precisar ir mais fundo. Foi aí que ele contou do livro. Um diário, escondido no túmulo do pai dele. Meu bisavô. Saímos naquela mesma noite. Andamos até o cemitério velho, no meio do mato. A lápide estava coberta de musgo. Meu avô limpou com a mão, ajoelhou e tirou uma pedra falsa do chão. Dentro, embrulhado num pano grosso, havia o tal livro. O couro da capa parecia pele. Mas eu não quis perguntar. Abrimos ali mesmo, com o lampião tremendo. Nas páginas havia desenhos grotescos, homens se transformando em feras, rituais com sangue de animal, mapas, símbolos que eu nunca tinha visto, mas o mais assustador era o texto escrito em vermelho, no meio de uma das páginas. O 7º selo é o fim da linhagem. Aquele que for marcado e não resistir será a porta. Que porta? Perguntei. Meu avô fechou o livro devagar. Uma vez, teve um dos nossos que não resistiu. A transformação foi completa. Ele se perdeu. A alma dele se abriu para algo maior. E o que saiu de dentro nem era mais um lobisomem. Era um monstro ancestral, sem consciência, sem limite. E a Irmandade. Eles mataram ele, queimaram e selaram tudo. Por isso existem, para impedir que isso se repita. Aquela frase ficou presa na minha mente. O 7º selo é o fim da linhagem. Eu era o 7º, o último. Se eu caísse, algo muito pior poderia sair. A partir daquele dia, começamos os treinos reais. Não era mais sobre controlar o corpo. Era sobre controlar a mente. Meu avô me ensinou a entrar em transe, a ver os sinais antes da mudança, a sentir o cheiro do próprio medo e transformá-lo em foco. E foi por isso que, quando a Irmandade veio, 3 dias depois, eu não corri. Se você está comigo até aqui, é porque sente que essa história é mais do que uma lenda. É um aviso. Então deixa seu comentário dizendo de onde você está ouvindo isso. E se já viu algo estranho na mata. Às vezes o mal não vem vestido de fera, vem de terno, com voz calma e a promessa de salvação. A chuva caiu fina naquela tarde. O céu estava cinzento,
pesado, como se a natureza soubesse o que estava e por vir. Eu estava na varanda com meu avô, afiando a lâmina de uma faca antiga que ele disse pertencer ao nosso bisavô. Ele olhou para o horizonte tenso. Depois falou baixo, quase num sussurro. Hoje eles vêm. Meu coração disparou. Olhei para ele, buscando alguma dúvida nos olhos, mas não havia. Como o senhor sabe? Porque eu sonhei com a sombra. E sempre que ela aparece, a morte vem atrás. Não deu outra. Quando o sol começou a se esconder atrás das árvores, escutei o som de um motor. Era um carro preto, moderno demais para o vilarejo esquecido onde vivíamos. Parou diante da porteira. E de dentro saíram 3 homens. O primeiro era o mesmo sujeito da moto, o tal pesquisador. Usava paletó cinza, sapato limpo e carregava uma pasta de couro. Os outros 2 eram mais discretos. Um alto e magro, outro mais baixo, forte, com o rosto parcialmente coberto por um chapéu de feltro. Meu avô se levantou sem dizer palavra. Foi até eles com passos firmes, mas eu via as mãos dele tremendo. Vocês não são bem-vindos aqui. O homem do paletó sorriu, mas era um sorriso seco, sem alma. Não viemos com armas, ainda não. Então diga logo o que quer. Seu neto, a linhagem está ativa de novo, e o que cresce dentro dele não é apenas instinto, é herança. Olhei para o meu avô, e ele respondeu com um olhar duro. Ele não é ameaça. O homem sacou um papel da pasta e entregou. Isso é uma convocação. Ele deve se apresentar ao conselho. Há procedimentos, exames. Se passar, será vigiado. Se falhar, será contido. Contido? Repeti. De forma indolor, se colaborar. A raiva subiu. Meu corpo já começava a esquentar, os sentidos ficando aguçados. Eu sentia o cheiro deles, medo mascarado por perfume caro. E se eu me recusar? O homem suspirou, como quem já esperava aquela resposta. Então, lamentavelmente, teremos que antecipar medidas. Ele virou as costas. Os 2 outros homens o seguiram. Entraram no carro e partiram, deixando apenas o papel no chão molhado. Meu avô pisou em cima com a bota. Eles vão voltar. E da próxima vez, com fogo. Eu queria fugir, mas alguma coisa dentro de mim dizia não. Não corra. Eles não têm medo de quem corre. Eles temem quem morde de volta. Naquela noite, choveu forte. Raios cortavam o céu como lâminas. E lá, dentro, entre velas e sombras, meu avô tirou o que restava do armário. Uma caixa de madeira com runas esculpidas à mão. Dentro havia frascos, velas negras e um espelho coberto por um pano vermelho. Hoje você vai ver o que carrega. Ele acendeu as velas e abriu o espelho. Não era um espelho comum. Quando olhei, meu reflexo estava diferente. Os olhos eram dourados, a pele mais escura. Havia marcas no rosto como cicatrizes de batalha. Atrás de mim, uma sombra enorme, de um lobo de pé observando. Esse é o outro lado, a parte de você que vai despertar. E se eu não quiser, então ele te engole e vira o que a Irmandade mais teme. Ali eu entendi. A fera não era o problema. O problema era quando o homem perdia a alma, e a fera tomava o lugar inteiro. Passamos a noite em silêncio, esperando, mas eles não vieram naquela madrugada, nem na outra. Foi só na terceira lua, quando a escuridão parecia mais espessa, que o cerco começou. Primeiro, o cachorro da vizinha. Apareceu morto no quintal. Nenhum arranhão, nenhum barulho, só morto, como um aviso. Depois, todos os postes da estrada pararam de funcionar, um por um. Ficamos isolados e, por fim, na virada da meia-noite, ouvimos o som. Não era um motor. Era o eco de botas na lama, marchando. Meu avô me empurrou para o galpão. Vai para o fundo. Fica onde escondemos a marca. Não sai até eu chamar. Mas... E o senhor? Eu já vi a morte antes, Marcelo. Agora é tua vez de viver. Me escondi como ele mandou, mas deixei a porta entreaberta. E vi. 4 homens entraram no quintal.
Usavam capas longas, escuras, e máscaras de ferro cobrindo os rostos. Um deles falava latim, o outro desenhava símbolos no chão com sal. O terceiro segurava uma estaca de madeira, não como as de vampiros, mas talhada com o nome da nossa família. Meu avô saiu da casa com o livro nas mãos. Vocês não sabem o que estão fazendo. Ao contrário, sabemos exatamente. Ele é o sétimo, o último, e se não encerrarmos agora, não haverá oitavo, haverá ruína. Ele se controla, ele aprende. Ele ainda tem alma, mas a alma é fraca, e quando a dor vier, ela será a primeira a queimar. Um deles levantou a estaca. Foi nesse momento que a porta atrás de mim se abriu, sozinha. O vento soprou, as velas se apagaram, e a marca no meu ombro começou a brilhar. Era minha vez. Algumas guerras são travadas no escuro, mas a pior delas acontece dentro da gente. Naquela noite o tempo parou. A floresta inteira parecia prender a respiração, como se até as árvores soubessem que algo antigo estava prestes a acordar. Eu saí do galpão como quem nasce de novo. Sentia o chão tremer sob meus pés descalços. O ar estava mais denso, mais vivo. Cada som, cada cheiro, cada pulso da terra vibrava em mim como um tambor de guerra. Os homens da Irmandade me viram, e por um instante hesitaram. Meus olhos já não eram mais meus dentes doíam, os ossos estalavam por dentro como se implorassem por libertação. "Atrás de mim, Marcelo!" gritou meu avô. Mas eu não obedeci, eu avancei. Não porque queria machucar, mas porque naquele momento entendi que fugir da fera era alimentá-la, mas encará-la era domá-la. Um dos homens tentou me acertar com a estaca. Eu desviei como se soubesse o movimento antes de acontecer. Outro me lançou sal nos olhos, um truque antigo, usado contra os mudados. Mas aquilo só me fez piscar. Não doeu, não queimou. Era como se meu corpo tivesse feito as pazes com o que ele era. Eu não era mais meio humano, meio fera. Eu era os dois. E pela primeira vez, isso me deu poder. Foi rápido. Um urro saiu de dentro de mim, profundo, ancestral. Não era grito de dor, era chamada. E quando ele ecoou, até os corvos bateram asas no alto das árvores. Os da Irmandade recuaram. O homem da estaca caiu de joelhos. "É ele, é o portador", murmurou. Meu avô veio até mim, cambaleando. "Você não perdeu o controle. Você o abraçou. Você fez o que nem eu, nem teu bisavô conseguimos. Você rompeu o ciclo." Nesse instante, a floresta ao nosso redor começou a se agitar, mas não com fúria, com reverência. Dos galhos desceram olhos, criaturas antigas, silhuetas caninas e humanas, sombras com patas, garras e consciência, lobos de todas as eras, os velhos, os esquecidos, os renegados. Pela Irmandade, um círculo se formou ao nosso redor, e a voz do ancião, o mais velho entre eles, falou, mas não com palavras, com pensamento direto na mente. O selo foi quebrado, não pela morte, mas pela aceitação. Eu caí de joelhos, não de fraqueza, mas de peso, o peso do sangue, da memória, do passado dos meus, toda a dor, todo o exílio, toda a luta para controlar o que não era maldição, mas dom. Tunto, o homem da Irmandade, se aproximou com os olhos arregalados. "Você não deveria ter resistido. Era para enlouquecer. Era para perder a alma." Olhei para ele e falei, com a voz misturada à fera, "Talvez o problema seja esse. Vocês sempre quiseram matar o lobo, quando deviam ter ouvido o que ele tentava dizer." Meu avô me tocou o ombro. "Agora é você quem escolhe." A floresta se abriu atrás de mim, um caminho entre as sombras. Um convite. As entidades se curvaram, como se estivessem diante de um novo guardião. A Irmandade, derrotada em sua lógica, nada pôde fazer. Viraram as costas, foram embora. E dessa vez, eu sabia que não voltariam, porque o que nasceu ali não era um monstro, era um equilíbrio, uma ponte entre o humano e o animal, um legado curado,
Fiquei ali com meu avô até o sol nascer. Ele chorava baixinho, não de tristeza, mas de alívio. Você salvou mais do que a si mesmo, filho. Você salvou o nome da nossa família. Ele morreu poucos meses depois. Em paz, enterrei ele ao lado do pai dele com um livro nas mãos. Hoje, eu moro na mesma casa. A floresta ainda me observa. Mas agora, com respeito, às vezes à noite, escuto passos do lado de fora. Não são da Irmandade. São daqueles que sentem o chamado, que carregam a marca, perdidos com medo de se tornarem monstros. Eu abro a porta e digo: você não é o que o mundo diz. É o que você escolhe ser com o que carrega. E assim o ciclo continua. Se você chegou até aqui, é porque alguma coisa dentro de você também escuta o chamado. Então me conta, o que você herdou que te dá medo, mas também força? Deixa seu comentário. E se quiser continuar ouvindo histórias como essa, se inscreve. Porque tem muito mais sombra do que a gente imagina, vivendo dentro da gente.